Morte solitária. Esse novo termo que tem sido vivenciado e tão pouco discutido, eu penso que é importante nós trazermos à tona e pensarmos um pouquinho, conversarmos um pouquinho a respeito. Eu tenho a impressão aqui de que a gente conversa, que eu vou falando e aquele que me ouve vai pensando a respeito, dizendo alguma coisa, comentando alguma coisa. Enfim, essa morte solitária que está acontecendo conosco nos últimos meses, ela diz respeito a pessoas que nós perdemos, a situações que nós perdemos. Então, quando a gente perde o contato com um amigo, porque naquele momento ele não pode acontecer pessoalmente, quando a gente perde um parente querido, um amigo querido, quando nós perdemos o nosso emprego, o nosso projeto, quando nós perdemos a conversa, a brincadeira que nós tínhamos com os nossos amigos na escola, quando nós perdemos a oportunidade de estar na natureza, tudo isso são perdas. E todas elas nós não podemos desconsiderar a importância para cada um e que cada um vai precisar fazer um luto para cuidar dessas perdas, para cuidar dessa dor que vem com a perda disso. A hora que eu perco o meu emprego e que eu mudo de situação financeira, isso me traz uma dor, a mim e àqueles que estão ao meu redor. E eu preciso ritualizar isso. Os rituais são a forma que nós temos de lidar, de entrar em contato com essas dores, com essas perdas e de ressignificar. É uma conversa que a gente tem com nós mesmos, a partir de outros olhares, a partir de outros choros, a partir daquele encontro, por exemplo, do que acontece em algumas religiões, que se reúnem quando a pessoa perdem alguém querido e se reúnem e contam histórias e choram e falam daquelas dores. Todos esses são rituais importantíssimos para a gente lidar com todas essas perdas, com todas essas dores. E o que acontece? Como esses rituais não estão acontecendo e nós estamos, infelizmente, considerando essas perdas, esses lutos, somente como números, porque é isso que está acontecendo. Então, não é que não apareça na televisão o número de mortos que aumentou, o número de pessoas que deixaram de fazer o seu encontro com amigos, a sua festa de aniversário, o seu encontro, né? Isso aparece na televisão, isso o tempo todo está sendo vinculado. Mas isso não significa que os rituais estão acontecendo. Aquilo são números. E os números, eles não dizem, eles não acolhem, eles não substituem os rituais que são tão importantes e que vão nos dar condição de ressignificar parte desse luto, né? Parte dessa dor, que vão ser a possibilidade da gente entrar em contato com coisas nossas, acolher as nossas dificuldades e nos prepararmos para um momento seguinte, para como nós vamos lidar com o que aconteceu, com a perda que nós tivemos. E isso significa para as crianças, para os adultos, para qualquer pessoa. Nesses últimos meses, todos nós estamos tendo perdas, lutos, e não estamos podendo viver esses lutos. Isso é muito forte. A questão de nós percebermos uma doença, uma dificuldade, as doenças, num primeiro momento físicas, porque eram os sintomas que apareciam do Covid, mas hoje também muitas doenças psíquicas, emocionais, muita ansiedade, muitas dores que nós, no atendimento até virtual, conseguimos dar conta numa terapia, em alguma coisa, mas nem todas as dores chegam dentro de um apoio profissional. Então, todas essas dores, elas vão nos dando, nos trazendo, nos retomando a ideia de que nós somos mortais. E o que acontece é, quando a gente está falando de uma pandemia, isso fica tão forte que a gente lembra o seguinte: não só nós somos mortais, mas aquele ali do nosso lado
que é igual a nós também está passando por isso. Ou seja, eu também posso passar por isso. Isso é muito difícil. Eu penso que isso é uma das questões que faz com que a gente esteja evitando todos esses rituais de luto. Eu evito falar, eu evito entrar em contato. Por quê? Porque eu estou vendo aquilo tão perto de mim, é tão próximo à dor, a ansiedade, o adoecimento físico ou psíquico do meu colega, do meu vizinho, o barulho da ambulância, é tão próximo que eu evito falar disso, eu evito tocar nesse assunto, mesmo sendo uma coisa tão importante, um assunto tão importante. Então vejam, o mais importante é a gente entender que, de alguma forma, ritualizar é uma questão de saúde, é uma questão de encontrar na gente um lugar, uma forma que a gente possa ritualizar. E entender que a vacina que está aí, a medicação que está aí, a todo vapor acontecendo, ela não pode nos vacinar contra o afeto. Ela não pode nos vacinar contra o acolhimento. Isso precisa continuar existindo. Esse afeto, ele não acontece com o número e com a informação que nos é dada, por exemplo, nos jornais, nas mídias sociais. Esse afeto, esse acolhimento, a gente não encontra ali, é em outro lugar. E não é num lugar fora, é num lugar dentro da gente. Então, por isso é tão importante nós estarmos atentos a essas dores, a esses lutos, a começar a lembrar. A minha ideia hoje é assim, começar a lembrar a todo mundo assim qual é o ritual que eu pratico, que eu faço para lidar com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com aquilo que eu perdi, com as pessoas que eu perdi, ou com as pessoas que eu não perdi próximas, mas que eu fiquei sabendo de algo ali. E essa vivência de luto é aquilo que dá possibilidade para a gente edificar a solidariedade, né? Então você viver esse luto, você entrar em contato com isso, é a possibilidade que nós temos de encontrar ali, de fortalecer esse movimento de solidariedade, esse movimento de parceria, de compaixão, que todos estão todos ao nosso redor estão muito ávidos por receber isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu essa semana. Eu comprei um livro e de uma pessoa que eu não conhecia. E enfim, procurei na internet, comprei um livro que já está esgotado, mas eu consegui encontrar, comprei. E aí chegou o livro pelo correio. Eu não comprei na loja, eu comprei por um site que vendia algumas lojas e vendia essa pessoa que eu não sei nem quem é. Aí chegou o livro. Aí eu abri a caixinha. Aí atrás do livro tinha um bilhetinho escrito à mão da pessoa que me vendeu. Olha, obrigado, seja bem-vinda à nossa loja, enfim. Eu fiquei tão tocada com a gentileza dela. É disso, é essa solidariedade que vai nos alimentar, que vai nos fortalecer, nos dar possibilidade de lidar com a situação que a gente está vivendo e com as próximas situações que a gente vai viver. Porque a situação que nós estamos vivendo hoje, ela vai ser retomada, ela está sendo de alguma maneira alterada, restabelecida, mas outras virão, de dores físicas, psíquicas, pessoais, familiares. Então, essa solidariedade que nós podemos despertar agora para ela, cultivá-la, é que vai fazer com que nós tenhamos relações mais solidárias, experiências mais solidárias e sejamos mais acolhidos com isso. Então, vamos retomar esses rituais e essa solidariedade
e experimentar o que que isso pode nos provocar, o bem-estar que isso pode nos trazer.